A história que a gente vai ver hoje é de um cara que construiu um império. Mas olha só, não foi com dinheiro de família nem com contatos. Foi com uma coisa muito mais poderosa: a mentalidade. A gente vai mergulhar na jornada do Flávio Augusto para entender exatamente quais foram as viradas de chave que transformaram ele num dos maiores empresários do Brasil. E olha, tudo, absolutamente tudo começa com essa frase aí: se eu não fizer, ninguém fará por mim. É isso. Essa é a chave para a gente entender a jornada inteira dele, sabe? De um jovem da periferia do Rio de Janeiro a um bilionário. É sobre assumir uma responsabilidade total, mas total mesmo, pelo próprio futuro. Então vamos lá para a primeira grande virada de chave dele. Isso aconteceu bem cedo. Foi quando ele olhou para a situação dele e decidiu uma coisa: as dificuldades não iam ser desculpa. Pelo contrário, iam ser o combustível. Foi ali, naquele momento, que ele pegou as rédeas da própria vida. E o que é genial aqui é como ele fez isso de forma consciente. Ele pegou cada desvantagem e virou o jogo. Pensa comigo, não tinha dinheiro? Isso virou garra. Uma vontade absurda de correr atrás. Não tinha conexões? Não conhecia ninguém importante? Beleza, isso virou urgência para fazer acontecer sozinho. E a origem humilde, em vez de ser uma barreira, virou a maior motivação de todas para mudar de vida. Cada não que ele ouviu na vida virou um porquê para continuar. Essa mentalidade toda leva a gente para a segunda virada de chave, que foi quando ele descobriu a habilidade, aquela que ia abrir todas as portas para ele no futuro. E que habilidade é essa? Vendas. Antes de ser um grande empresário, o Flávio Augusto se tornou um vendedor espetacular. Mas não era um vendedor qualquer, com um truquezinho e lábia. Não, não. Ele dominou a venda com disciplina. Mas disciplina de verdade. Comunicação direta, sabe? Sem rodeios. E uma obsessão por resultado. Era isso que o movia. E foi essa mentalidade, esse jeito de encarar as coisas, que se tornou o grande diferencial dele. Ok, agora a gente chega num ponto da história que é pura coragem. Um momento de risco máximo, mas também de uma fé gigantesca no próprio taco. A decisão de fundar a própria empresa, a WiseUp, foi um verdadeiro salto no escuro. E com que dinheiro? R$ 20.000. Mas, gente, presta atenção nisso. Não era dinheiro de investidor, nem uma economia. Era dívida. R$ 20.000 do limite do cheque especial. Imagina só a cena. Começar um negócio assim, do zero, sem nenhuma rede de segurança. A única coisa que ele tinha era a certeza, a convicção absoluta de que ia dar certo. É um nível de autoconfiança surreal. E isso nos mostra o coração da filosofia dele, que é a ideia da oportunidade construída. Ele entendeu que não dava para ficar sentado esperando a chance aparecer. A oportunidade, ela não é encontrada, ela é construída. Tijolo por tijolo, com visão e, principalmente, com muita execução. E o passo a passo foi basicamente esse. Primeiro, ele identificou uma necessidade clara no mercado. Um curso de inglês que fosse rápido, objetivo, focado em adultos. Segundo, ele construiu um modelo de negócio com a estratégia comercial super agressiva. E terceiro, a parte mais importante: executar. Lançar o negócio com uma confiança que, sinceramente, parecia inabalável. Foi assim que um conceito virou um dos maiores cases de sucesso do Brasil. Beleza, a empresa nasceu, começou a crescer. E aí vem a quarta virada de chave. E essa aqui é pura estratégia. Uma visão de longo prazo que pouca gente tem e que colocou ele a anos-luz da concorrência. Presta atenção nesse detalhe porque é contraintuitivo. O que a maioria das empresas faz? Espera a demanda crescer para depois contratar mais gente, certo? O Flávio fez exatamente o contrário. Ele começou a montar times de alta performance e a investir em liderança antes do crescimento chegar. Ele estava se preparando para o sucesso que ele sabia que viria. Basicamente, ele não construiu só uma empresa. Ele construiu um exército de líderes. E foi essa abordagem, essa forma metódica de preparar o terreno, que permitiu que a WiseUp crescesse num ritmo, olha, era um ritmo absurdo, mas de forma sustentável. E agora a gente chega no que parecia ser o auge, o clímax da jornada dele como fundador, a venda da WiseUp. Uma venda monumental. Mas o mais interessante é o que veio depois disso. 980 milhões de reais. É um número que a gente precisa de um segundo para processar, né? Foi um marco para o empreendedorismo brasileiro. Um cheque que mudaria a vida de qualquer ser humano no planeta. Para 99,9% das pessoas, esse seria o fim da história. Aquele final de filme com a aposentadoria dos sonhos e tudo mais. Mas será que era o fim da história? Será que
essa conquista incrível era a linha de chegada? Para ele, a resposta foi um gigantesco não. E essa talvez seja a virada de chave final, a mais importante. Ele entendeu que para quem ama o que faz, para quem ama jogar o jogo, não existe linha de chegada. O objetivo não era parar, era mudar de fase. Ele virou investidor, criou outros projetos gigantescos e, pasmem, anos depois, ele acabou recomprando a Wise Up e voltou para o comando. O jogo simplesmente nunca termina. Bom, depois de ver toda essa jornada, como é que a gente pode resumir tudo isso? Vamos tentar destilar aqui os princípios que formam essa mentalidade que parece infalível. Então vamos lá. Quais são os pilares? Primeiro, e talvez o mais importante, assumir responsabilidade absoluta. A culpa nunca é do outro. Segundo, pensar grande, mesmo quando o negócio ainda é pequeno. A visão de hoje define o tamanho do amanhã. Terceiro, e esse é clássico dele, ver problemas não como um fim, mas como uma oportunidade disfarçada. E por último, velocidade na execução. Não adianta ter a ideia e demorar para agir. É um pacote completo, um conjunto de regras que transforma uma ideia em resultado. E para fechar, se tem uma coisa, uma única ideia para a gente guardar dessa análise toda, é esta aqui. Ele não esperou ficar pronto para agir. Ele não esperou o cenário perfeito. Agindo é que ele foi melhorando, aprendendo, crescendo. A grande lição da história do Flávio Augusto é que a mudança não começa com as circunstâncias perfeitas. Ela começa com uma decisão. E a prova viva de que são as nossas escolhas, e não as nossas condições, que definem o nosso destino.